Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou ler Apocalipse 5 e 6, fala sobre o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Pessoal, aqui nós percebemos que tem um cavalo preto. Esse cavalo preto, ele representa o continente africano, da onde que provavelmente vai se levantar esse cavaleiro. E eu fiz um vídeo falando sobre os continentes, que cada cor de cada continente representa um cavaleiro do Apocalipse, representa um selo. O vermelho representa o continente das Américas, América do Norte e América do Sul. O preto representa o continente africano e o amarelo o continente asiático. Assiste esse vídeo lá para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Então, esse continente aqui, ele é o continente africano. E esse cavaleiro que estava sobre ele tinha uma balança na mão. Se vocês repararem, a balança é no formato de um T, com um prato do lado direito e um prato do lado esquerdo. E esses pratos, eles representam alimento, representam a comida. E você come comida onde? Em um prato. E esse T também, ele tem um significado também, que mais à frente eu vou falar para vocês. Lembrem bem disso daí, que a balança ela tem o formato de um T com 2 pratos. Então isso também representa o alimento, a comida, o pão de cada dia. E aqui, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Se vocês olharem aqui o contexto, medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, aqui está representando o pão de cada dia. O que Jesus falou na oração do Pai Nosso? O pão de cada dia nos dai hoje. E se vocês procurarem saber, lá em Israel ele tem 2 tipos de pães, que é o pão de trigo, que é o mais caro para a pessoa que tem mais um dinheiro, e o pão de cevada, que é para a pessoa que tem menos um recurso financeiro. Então isso daqui está dizendo que o pão de cada dia, pessoal, vai ser muito caro, que o alimento que a gente come diariamente, que é o pão de cada dia, meu irmão, vai estar super inflado, por conta do quê? Das guerras, por conta do Cavaleiro Vermelho, que eu falei lá no outro vídeo, que ele veio para trazer guerra, trazer conflito. Ele veio para trazer destruição, não só ele, mas como também o Cavaleiro Branco. Porque se vocês procurar saber lá, tá explicado no vídeo, o Cavaleiro Branco, ele representa a tribo de Zebulon. E a tribo de Zebulon, ela tem uma bênção sobre ela, que ela seria abençoada, ela seria muito poderosa na relação com outros países em termos de mercadoria, que Zebulon, ela iria fazer negócio com outros países. Então, Trump, ele foi levantado para isso, para mexer com o quê? Com a economia. A economia aqui vai estar tão abalada, meu irmão, que o preço dos alimentos eles vão inflar. Portanto, o que ele está fazendo com o Brasil? Ele subiu o preço dos produtos sobre o Brasil, meu irmão. Taxou o Brasil. Então o Brasil não está conseguindo exportar os alimentos para fora. Então é isso que ele veio fazer. Ele veio para trazer uma grande inflação. E o Cavaleiro Vermelho, ele veio para acabar com tudo através das guerras. Então a exportação de alimentos, meu irmão, vai ser uma coisa muito complicada. Provavelmente nem vai ter. Então aquela terra própria lá, ela vai ter que produzir seus próprios alimentos. Então o preço dos alimentos vai estar o quê? Muito alto mesmo, super inflado. A economia vai estar desestabilizada. Os produtos não vai ter como produzir produto por conta da guerra. Se você vê que está tendo rumores de guerras ainda, entendeu? Então a tribo e Trump, ele representa a tribo de Zebulon. Ele veio para fazer isso. O nome, e como eu já falei, o nome deles representam algo. Vou falar mais à frente também. Então, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, as pessoas elas vão trabalhar para poder comer. E olha lá, elas vão trabalhar e não vão ter dinheiro para comprar o pão de cada dia. Porque se você vê uma balança, ela tá sem nada, ela fica ponderada. Ponderada é o quê? Equilibrada. Ela fica ali estabilizada. Mas quando você coloca um peso de um lado, ela já desce de um lado e sobe do outro.
Se você põe uma coisa de um lado do mesmo peso de medida do outro lado, ela fica ali ponderada. Então vai ser isso, vai botar o trigo, a cevada, o alimento, o arroz, o feijão, a carne ali, você vai colocar o seu dinheiro ali. E você vai levar aquilo que ponderar, aquilo que ficar equilibrado. Se não ficar equilibrado, meu irmão, você não vai levar nada para sua casa. Olha lá no livro de Êxodo, lá, José, na época da fome, que José, ele comprou escravo, meu irmão. Teve pessoas que se tornaram escravos de Faraó por conta da fome, porque não tinha nada que comer, meu irmão. Porque a fome era no mundo todo, foi uma fome mundial, assim como vai ser com esse cavaleiro. Entende, pessoal? Ele vai trazer a fome. Muitas pessoas, meu irmão, vai meio que se tornar escravo. Muitas pessoas, meu irmão, vai morrer por conta da fome. Então, esse cavalo preto que traz a fome, ele representa o quê? O continente africano. E o que acontece na África, pessoal? A África é um continente conhecido mundialmente pelo quê? Pela fome. Portanto, ele vai se levantar de lá. Essa entidade, esse principado, vai se levantar de lá da África, meu irmão, mas para o mundo todo. Portanto, ele representa o quê? O continente africano. Ele representa também o elemento água, né? Porque eu falei lá que cada um desses cavaleiros, desses cavalos, eles representam um elemento. O branco representa o elemento ar, o vermelho representa o elemento fogo e o preto representa o elemento água, porque são os 4 elementos. E o amarelo, ele representa o elemento terra. Então vamos lá, está escrito assim: e não danifiques o azeite e o trigo. Pessoal, me perdoa pela iluminação, é porque eu tô no lugar que a luz é muito baixa, eu não tenho um equipamento bom para poder fazer um vídeo bom para vocês. Eu não tenho equipamento de som, não tenho um equipamento de luz para poder trazer um vídeo melhor para vocês, mas em nome de Jesus a gente vai providenciar isso daí. Então, não danifiques o azeite e o trigo. Se você olhar, o trigo, ele é feito de quê? Da azeitona prensada, que sai o líquido e se torna o quê? Azeitona. Assim como o vinho, que é um líquido, é feito do quê? Da uva. A uva prensada, ela se torna o quê? Esmagada, ela se torna o quê? O vinho. Então aqui provavelmente está dizendo que o azeite e a uva, o suco, o líquido, vamos botar assim, a cerveja, essas coisas, se provavelmente, eu acho que está querendo dizer isso aqui, não vai ser tão caro. Mas o alimento, o arroz, o feijão, a carne, os grãos, o trigo, isso vai ser muito caro. Isso vai estar super inflado no supermercado, vai faltar alimento no supermercado, pessoal, porque a guerra vai ser grande. E eu acredito que não só a guerra, mas eu acredito que vai ter falta de chuva também. Você lembra na época de Acabe lá? Na época de Elias, que Elias profetizou que não iria chover e não houve chuva. Então, quando não há chuva, danifica o quê? A plantação, né? Danifica o quê? A agricultura, atrapalha a agricultura. Então, provavelmente, vai ter muita falta de chuva, porque esse cavaleiro, ele representa o elemento água. Então, eu acredito que vai ter uma escassez de água também aí nesse contexto também. Então, o cavaleiro que estava montado sobre esse cavalo preto, o nome dele é Elon Musk, pessoal. Elon Musk é da onde? Ele é da África. Ele é africano. Uma vez eu vi um testemunho, né, da babá dele contando que ela cuidou dele quando ele era mais jovem. Ela falou que ele não era o cara que ia governar o mundo, mas que ele tinha um papel muito importante para a humanidade, que ele iria preparar o caminho, se eu não me engano, dessa pessoa que viria após ele. Elon Musk, se você olhar lá na Bíblia, tem o Vale de Elon. Então quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que ele está levando o mundo para um vale. E na Bíblia está escrito o que? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vale é uma coisa ruim. E ele está levando o mundo para um buraco, para um vale, meu irmão. Um caminho sem volta. Então a Bíblia, pessoal, ela fala muito sobre os nomes. Se você olhar o nome de Trump, o nome dele é Donald John Trump. Donald quer dizer Daniel, John quer dizer João e Trump quer dizer trunfo ou trombeta, ou instrumento de sopro, de tocar. Cada um nome dele tem um significado. Então Daniel, as estátuas,
que Daniel teve a visão da estátua lá, e John representa João Batista, aquele que preparou o caminho de Jesus. Assim também ele está preparando o caminho do anticristo, com as crises globais, com as crises mundiais que ele está provocando, trazendo superinflação, mexendo na economia, isso tudo ele está fazendo. Então esses que vêm antes do anticristo é tudo preparando o caminho dele, que ele é o cavaleiro do cavalo amarelo. Eu vou falar isso no próximo vídeo, entende? E o nome leão também tem uma representação também, que o leão, ele representa, esse Papa Leão, ele é representado pela tribo de Gad. Trump representa a tribo de Zebulon e ele representa a tribo de Gad. E Jacó falou que Gad era como um leão, que contra-atacaria os seus inimigos. Assim também Moisés falou também que Gad é como um leão que contra-ataca os seus inimigos. E é bastante violento, que arranca braço e espreme ao alto da sua cabeça. Esses foram as bênçãos de Gad, e ele representa a tribo de Gad. Assistam esses vídeos lá para vocês entenderem o que eu estou falando, pessoal. Bem interessante os vídeos, vocês vão gostar bastante. Então, cada um nome deles, pessoal, não foi à toa. São nomes propositalmente colocados. John Trump é colocado propositalmente, porque Trump, o nome, ele é Apolion. A quinta trombeta fala sobre ele, Apocalipse 9:11, com exército de gafanhoto, com exército de helicóptero, de drone, é ele. E leão representa o que? O diabo anda em vosso derredor como leão, bradando, procurando a quem possa tragar, pessoal. E leão é um bicho violento. Então esses nomes, pessoal, não são em vão. E Elon também não é em vão. Assim como Jared também, que é o anticristo, também não é em vão. Que Jared quer dizer descida. Porque foi na época de Jared que os filhos de Deus desceram da montanha, se perderam com as filhas de Caim. Eu vou contar essa história aqui. Então, pessoal, nenhum nome é por acaso. Então, cada nome que está ali foi devidamente escolhido para todos eles. Então, vamos lá. Ele nasceu no dia 28/6. 28 de junho, no nosso calendário gregoriano. Porque no calendário hebraico ele nasceu no mês de Tamuz. Você sabe quem é Tamuz? Tamuz é representado pelo deus da agricultura, o deus da vegetação e da agricultura. Então, portanto, se vocês olharem aqui, diz o que? Uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Agricultura. Vocês entendem? O formato do T dessa balança representa Tamuz, deus da agricultura, que vai trazer miséria e ruína para todo o mundo. Portanto, esse cavaleiro, ele se levanta da onde? Da África, um país onde tem muita fome, muita miséria, muita falta de água, porque o preto ele representa o elemento água. E o zodíaco dele é Câncer. Câncer também representa o zodíaco de água. Então, provavelmente vai faltar chuva nesse período. E a agricultura do que precisa, eu já falei aqui, precisa da chuva. Precisa da chuva. Aí vai se acabar através da guerra, através da economia, que a economia já está meio ruim, meio bamba das pernas. Aí vai vir a guerra, e a guerra mexe com a economia, e vai mexer com isso tudo, e vai... O preço das coisas, meu irmão, vai superfaturar, vai ser exorbitante. A exportação vai ficar ruim. Então isso tudo, pessoal, é desencadeando a vinda do anti-messias. Esses 3 cavaleiros, eles juntos vão preparar o caminho do anticristo, que vem logo após o cavaleiro preto, logo após a fome no mundo, porque ele vai vir através disso, querendo solucionar os problemas mundiais. Esses primeiros cavaleiros, eles vêm trazendo problema, e esse último vai vir trazendo meio que a solução para os problemas. Apesar que ele vai vir trazendo que morte através das feras, isso é um assunto para outro vídeo. Então, ele representa Tamuz. E se vocês procurar saber, Elon Musk é dono de qual empresa? Sem ser, ele é dono da SpaceX, ele é empresa da Neuralink, ele é dono também de qual? Da Tesla. E qual o formato, qual a primeira letra desse nome? T. Tesla. Tá lá um T, o formato da balança. O T, o formato da balança. Então, pessoal, ele é esse cavaleiro no cavalo preto.
Ele que vai ser a abertura do terceiro selo, é ele que vai trazer a fome no mundo. Jean pergunta, não sei como, mas eles vão dar um jeito lá de isso acontecer. Esses dois cavaleiros que veio primeiro, abrindo os dois primeiros selos, eles vão dar um jeito disso acontecer, pessoal. Porque o sistema é isso daí, eles estão preparando o mundo para isso. A Agenda 2030 preparando o mundo para a chegada do anticristo. Já falei que tá esse 2030 aí, provavelmente 2029, o anticristo vai aparecer no nosso cenário com muito poder mesmo, porque ele já está aparecendo devagarzinho. Cada ano ele vai aparecendo, e quando chegar 2029 ele já vai estar poderoso para poder governar, porque se você contar de 2020 a 2029, ele vai dar um nascimento, pessoal. Porque o reset aconteceu no ano 2020. 20 menos 20 dá quanto? Dá zero. Depois ele começou 2021, 2022, 20 menos 20, zero. Aí começou 1, 2, 20, 21, 1, 20, 22, 2. Entendeu? Então, pessoal, é isso. É isso. Faça as contas. 20 menos 20 vai dar quanto? Vai dar zero. 20 menos 21 vai dar quanto? Vai sobrar 1. Então é isso. Se vocês olharem, você vai ver que está em uma contagem. Uma contagem para o nascimento. De 1 até 9. 2019, 2020 aconteceu o reset. Porque o 19 é encerramento de ciclo, que é do 1 ao 9. Então, se vocês olharem, o Covid não foi por acaso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o Covid. Que o nome Covid tem uma numeração, tá? Que dá 19. Foi proposital. Aquilo dali eles já sabiam que em 2019 o Covid iria aparecer no cenário, trazendo esse reset. Tá lá, eu vou trazer para vocês. Eu tenho tudo preparado aqui no meu caderno aqui. Eu fiz as contas, dá 19 esse número. E ele apareceu quando no cenário? Em 2019. Então, nada é por acaso, pessoal. O sistema já está trabalhando para isso. Jacó disse assim, né? Para a tribo de Ruben. Ele representa a tribo de Ruben. A tribo de Ruben, pessoal, ela é representada também pela água. Assim como o Cavaleiro Preto, ele representa o elemento água. A tribo de Ruben representa o elemento água. E o Zodíaco Câncer representa o elemento água. Então provavelmente vai ter uma escassez de chuva nessa época aí. E Jacó disse a Ruben: Tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em poder, inconstante como a água. Inconstante como a água. Então Jacó profetizou isso na vida dele, pessoal. E se vocês procurarem saber, ele é o dono de qual empresa que eu falei aqui? Neuralink. Neuralink quer dizer conexão neural. Sabia disso? Que vai ligar o homem à máquina. Por isso que vai ter ciborgue. Vai existir muito ciborgue, metade homem, metade máquina. Com o poder da mente, o homem ele vai poder controlar esse braço mecânico, o qual vai ser colocado nele. Então vai existir exército de ciborgue. Portanto, aquele filme Liga da Justiça mostra o quê? Que tem um ciborgue que foi feito da caixa materna. Ciborgue é o quê? Metade metal e metade homem. E por isso que é o quê? Ciborgue é metade homem, metade máquina. Eu Robô, metade o quê? Metade homem, metade máquina. Hollywood já tá avisando pra vocês, cara, que tá vindo um exército aí, meu irmão, de ciborgue, meu irmão. Metade homem, metade máquina, que vai ser controlado por quê? Pela marca da besta. Neuralink, ele é a marca da besta, que é a conexão neural que liga o homem com a máquina. O homem vai poder controlar a máquina com a mente. Você assistiu também aquele Pacific Rim, que o cara bota um capacete, ele se Pacific Rim, pessoal, que os homens controlam as máquinas com a mente, que eles fazem uma conexão neural com os seus parceiros. É isso, pessoal. É a marca da besta. É ele que está produzindo a marca da besta. Ele está incumbido de produzir essa marca. Neuralink, conexão neural. Se vocês assistirem também, tem um episódio lá no Street Fighter Victory 2, que Bison, mostra Bison projetando a marca da besta, uma pirâmide, ele coloca na cabeça de Ryu, uma pirâmide virada para baixo, né, na cabeça de Ryu e na cabeça de Chun-Li. Aí você vê que ele controla os sentimentos do homem através daqueles cyberchips. O nome do Street Fighter até é cyberchip.
Cara, interessante, assistam, cara, muito bom mesmo, cara. Então, você vê que Hollywood, ele já está preparando as pessoas para receberem essa marca. É uma marca na testa ou na mão direita. Eu vou ler para vocês Apocalipse 13, 16 ao 18, que fala sobre isso. Aqui, ó. É Elon Musk que está produzindo isso. Neuralink. Ó, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, seu número é 666. Então, pessoal, aqui está dizendo, ó, que ninguém pudesse comprar e nem o quê? E nem vender, se não tivesse essa marca. Se você olhar aqui também, ele representa esse cavaleiro preto. Por quê? O cavaleiro preto, ele veio fazendo o quê? Vai fazer você comprar as coisas por preço exorbitante. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que ele é o que está produzindo o Cyber Chip, né? O Neuralink, que vai conectar o homem à máquina, o homem às coisas. Por que você está vendo aí as casas toda automatizadas, né? As casas tudo com portas digitais. É para isso, meu irmão. Já está preparando, pessoal. O cenário já está preparado, pessoal, para vir um homem do pecado, e a ONU já está apresentando ele. Ele vai vir através da ONU, Nações Unidas, entendeu? Ele vai vir através da ONU. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal, compartilhem meu vídeo. Vocês não sabem a luta que foi para gravar esse vídeo. Faltou luz, o celular deu memória cheia, o celular depois travou e várias coisas aconteceram para mim gravar esse vídeo, para não gravar esse vídeo. Então espero que vocês tenham gostado e me perdoe aí pela luz, está muito ruim o ambiente, porque eu não tenho uns equipamentos para isso, mas em nome de Jesus, Deus vai providenciar isso daí. E que Deus abençoe todos vocês, e aquele que está de pé, cuide para que não caia, e aquele que está afastado da presença de Deus, meu irmão, volte à presença do Senhor, cara, porque os dias que estão vindo sobre essa terra são dias difíceis. Então, pessoal, que o Senhor esteja com você, com suas famílias, e Deus os abençoe. Obrigado por assistir o meu vídeo. Valeu.